Olá, boa noite! Hoje vamos falar de temas tão relevantes junto com o professor Gilberto Pucca, que foi quem implantou a odontologia no SUS. Foi quem implantou a Política Nacional de Saúde Bucal lá em 2004. Inclusive, caiu em prova, né? Agora falando que foi em 2003, usando um documento antigo, e ele mesmo me confirmou. Março de 2004. E claro, né? Falar do piso nacional do salário da equipe de odontologia. Então vamos lá, esse tema tão importante para a nossa profissão, tanto no público, no privado e para todos que compõem a equipe da odontologia, não é só cirurgião dentista. Então vamos aguardar um minutinho aí para o professor entrar. E vocês estão com dúvidas sobre esse tema? Antes de tudo, já votaram? Me contem, eu já votei. Olá, Daniela, querida aluna. Coisa boa ver vocês aí. E já mandei para minha família inteira votar. O piso vai gerar demissão em massa? Não, vai gerar investimento na odontologia. Eu entendo, tá? Esse pensamento de, se tem que pagar isso, eu nem vou contratar, eu vou demitir. Mas o que a gente tá vendo é justamente o contrário. É o governo investindo na saúde, que é o que realmente importa para a população, né? Para todo mundo. Boa noite, Nascimento.edu. Então, vamos aguardar um minutinho o professor Gilberto Pucca entrar aqui. E quem mais aí já mandou o link para a família toda votar? Boa noite, Amanda. Muito bom ver toda a elite por aqui. Deixa eu ver se o professor já tá aqui. Gil. Vamos ver, já tá aqui, deixa eu convidar. Vamos lá. O piso será só para dentistas funcionários públicos? Não. Ao que eu entendo, não. Mas, boa noite, Volney. Mas vamos ver também a visão do professor Pucca, né, a respeito disso. Mas, a princípio, isso vai servir também para contratos do particular. Boa noite, William, querido. Coisa boa te ver por aqui. Dá mais um minutinho para o professor ir chegando. Enquanto isso, vão perguntando. Ó, o professor entrou. Vamos lá. Coisa boa ver todos esses rostinhos conhecidos por aqui. O PIS é o primeiro passo para a valorização da odontologia como um todo. Muito bom, Rick. Gilberto Pucca não está conseguindo participar. Será que é de novo? A partir desse reconhecimento, a valorização perante serviços privados e convênios também virá. Muito boa colocação. Deixa eu aceitar. Vamos aceitar. Gente, será que de novo o professor não vai conseguir entrar na live? O piso não vai gerar uma drástica diminuição nas vagas de concurso? Que nem eu comentei, né? Opa! Será que vai dar certo? E aí, gente, vocês ainda estão me vendo e ainda estão me ouvindo? Tá vindo uma cor. Boa noite, Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. Coisa boa te ver por aqui. Vocês ainda estão me vendo? Ainda estão me ouvindo? Sim. Então tá, porque da última vez que a gente tentou, não dava para me ver quando o professor entrava na live. Beleza, vamos ver se vai atualizar aqui o rostinho dele. Mas o professor, vocês estão vendo ou estão ouvindo? Porque eu, por enquanto, ainda não. Boa noite, Carminha. Opa, agora eu ouvi o professor. Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu não te vejo, mas parece que os alunos a imagem não, mas dá para ouvir. Eu tô feliz porque dá para ouvir já.
Agora tá começando a aparecer um pouco de imagem, assim, tá um pouquinho pausado, mas tá, parece que tá carregando a imagem. Esse é o pensamento. Eu tô feliz por isso já. Só ouvimos você, tudo azul. Ah, aqui as mensagens acho que bem um pouquinho atrasada. Nem a imagem, nem o professor. Então vamos atualizar aqui as mensagens. Pessoal, vocês estão ouvindo o professor? Deixa eu ver, porque eu te escuto, né? Então eu imagino que se eu te escuto, o pessoal também escuta. E o professor consegue se ver também? Ah, tá. Não, não estão. Ai, que dó. E agora? Será que a gente abre uma chamada no. Se quiser, eu posso abrir uma chamada no Tá me Meeting. Não sei se é válido, ouvindo, não? mas vocês Tá estão ouvindo? ouvindo, né? Tá, tá Tá. vendo a minha imagem, não? Pode ser, pode sair e entrar de novo. Eu permaneço aqui. Vamos lá fazer mais uma tentativa, gente. Boa noite. Agora eu vi, ó. Teve gente que começou a ouvir o professor, então quem sabe agora vai. Vamos tentar. Ouvindo ele agora. Gente, é que eu acho que as mensagens chegam atrasadas, sabe? Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora vamos. Opa, vamos lá. Aceitei o professor. Vamos ver se agora vai. Olá, Agora deu, né? professor. Opa, parece que tá dando. Opa, que vitória, gente! Será que é um presságio de coisa boa nessa votação que tá tendo? Que com luta e persistência a gente consegue? Muito bom! Professor, mais uma vez, obrigada pela presença. Para mim é uma honra conversar com o senhor, uma pessoa que eu admiro tanto, que fez tanto pela odontologia, enfim, né, que todo mundo usufrui de todo o trabalho e esforço que você teve durante tantos anos e ainda hoje tem, né? Então, do fundo do meu coração, muito obrigado pela oportunidade de estar comigo e com todos aqui falando de algo tão importante, né? Da odontologia, não só nesse caso dentro do SUS, agora a gente vai abrir um pouquinho mais. Então, para quem também não me conhece, que está na rede do professor, me chamo Cristine, trabalho com preparatório para concurso público. E, professor, se quiser se apresentar também. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Muito bom. Inclusive, foi questão de prova a implantação do Brasil Sorridente da Política Nacional de Saúde Bucal e o professor muito gentilmente falou, não, realmente foi em 2004, não foi em 2003. Muito bom.
Professor, antes da gente, antes da gente entrar no grande assunto, que é o piso salarial, que realmente é algo muito Isso. relevante e tem que ser, é o famoso agora ou nunca nesse momento, vamos assim dizer, a Política Nacional de Saúde Bucal virou lei. O professor poderia, sim, Boa noite a brevemente falar, todos. isso impacta Obrigado alguma aí pela coisa? audiência, o pessoal aí que está prestigiando essa live com a gente. Cumprimentar a Cristine, né? A segunda live que a gente faz. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Cristina? Eu também sou um admirador do seu trabalho, que aponta fundamentalmente para a qualificação do Sistema Único de Saúde, né? Porque o concurso é isso mesmo, é meritocracia, né? Então, eu respeito muito o seu trabalho. E cumprimentar todo mundo aí, né, que está participando, né? Vamos ver se hoje a Professor, gente tenta esclarecer eu vou te algumas interromper só um questões e minuto que tentar eu tô vendo nos exemplificar aí comentários, o as que pessoas está acho que eu não tô acontecendo, vendo. né? Eu, Só, para quem não me conhece, às meu nome vezes, é se alguém Gilberto tá com Pucca, delay e não tá ouvindo, ou eu para assumi a muitas pessoas, coordenação né? Mas nacional de fiquem saúde bucal do tranquilos que Ministério a da parte que vocês Saúde não ouvirem, a live vai ficar em salva. Então, 2003, no muito comecinho do primeiro provavelmente, governo Lula, e em aquilo que vocês não 2015, pegarem né, na foram hora, 13 na anos aí à gravação, frente vocês conseguem da repor, tá? coordenação, Mas e vamos foi quando a aproveitar que gente assim já implantou o tá Brasil ótimo. Eu tô Sorridente, né? ouvindo muito bem e a gente É isso. vai o delay tá um pouquinho, mas enfim. Mas a gente vai ouvindo, vai dar tudo certo no final. Pode seguir. Desculpa, professor. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, uhum, uhum. Isso. Isso, Cristina, impacta e impacta muito, né? Só para dar um A histórico gente muito lida com o rápido que do que isso vier. significa, né? A transformação do Brasil Sorridente numa lei federal. É, quando eu saí do Ministério, em 2015, a gente estava muito preocupado em não perder tudo que tinha sido construído, né? E que a odontologia não perdesse tudo que tinha sido construído. Que todo mundo sabe que tem governos que têm mais compromissos com as políticas públicas e outros que têm menos, né? Isso eu vou fazer um parênteses rápido. Essa história de internet no Brasil, eu me sinto quando eu era criança, quem tem da minha idade sabe disso do que eu estou falando, que eu sou de São Paulo, né? E a gente ia para o litoral, lá para Santos, Guarujá, Praia Grande e tal, e nas férias a gente tinha que ligar para os pais. Então a gente ia para a telefônica ligar para os pais, ficava aquela fila enorme, né? De criança esperando a telefonista fazer a ligação, e a ligação caía, era um sufoco. A internet tá bem parecido com isso. Mas vamos melhorar, vamos melhorar. Então, quem vier. Mas facilita muito, né, Cristina? Que também a gente tem coisas que ela propicia que a gente não tinha antes. Então vamos retomar. Então, a gente estava muito preocupado com a continuidade do Brasil Sorridente, né, de tudo que tinha sido construído. E aí eu procurei o senador Humberto Costa, né, que à época do lançamento do Brasil Sorridente era o ministro da Saúde, e o deputado Jorge Sola, que também à época do Brasil Sorridente era o secretário de Atenção à Saúde, onde a coordenação de saúde bucal fica vinculada. Agora, essa Secretaria de Atenção Primária, essa nova gestão mudou a estrutura do Ministério, né? Mas é isso. E o Sola ele era deputado e continua deputado porque ele foi reeleito. E nós conversamos com os dois da possibilidade da gente fazer uma lei, né, que transformasse o Brasil Sorridente numa lei federal, né? Eles acharam ótima ideia. Nós convidamos as entidades nacionais de odontologia, o CFO, a ABCD, a PCD, que não é nacional, mas é uma entidade grande, também potente,
né? A ABO e essas entidades. Então, nós sentamos com elas e redigimos uma proposta de projeto de lei, né? Chegamos a um acordo, a um consenso, e o Humberto Costa, o senador Humberto Costa, entrou no Senado e o Jorge Sola entrou na Câmara. Então, nós fizemos dois movimentos simultâneos, né? Porque um projeto de lei, para quem não sabe, tem que ser aprovado nas duas casas, né? Na Câmara e no Senado. Como a gente não sabia onde que ia ser mais rápido, nós apresentamos o mesmo projeto, né? Na Câmara e no Senado, simultâneo. O que aconteceu? Primeiro, o Senado aprovou, foi aprovado por unanimidade, né? E aí foi remetido à Câmara dos Deputados. Na Câmara, ele passou por 3 comissões. Na última Comissão de Constituição e Justiça, que todo projeto de lei também passa por essa comissão, foi aprovado nas 3 comissões, e como era de caráter terminativo, ele não foi para plenário, não precisava ir para plenário, ele foi já aprovado. Isso foi no final do ano passado. Para quem não sabe, foram 6 anos, gente, de luta, né? Foram 6 anos conversando com deputados, com senadores, né? Porque nem todos sabiam o que eram, a gente teve que fazer um trabalho de convencimento mesmo, de esclarecimento. Ou seja, foram 6 anos de labuta, né, com esse projeto de lei. Mas, no final das contas, no final do ano passado, ele foi votado pela CCJ e foi aprovado, né? E foi remetido para a sanção presidencial, agora em março, acho que foi março, abril, não me lembro, e foi sancionado, então, pelo presidente Lula, né? Transformando, então, o Brasil Sorridente, a Política Nacional de Saúde Bucal, numa lei federal. Tá? Esta lei significa o quê? Ela é um adendo da Lei 8.080. Qual é a Lei 8.080? É a lei que regulamenta o SUS no Brasil. Né? Vocês sabem que o SUS veio com a nova Constituição, mas ele, para se transformar a estrutura, né, burocrática do Sistema Único de Saúde, é a Lei 8.080. Então, nós construímos a frente de saúde bucal dentro da Lei 8.080. Né? Então, hoje, a saúde bucal passa a ser uma coisa legalizada, prevista no Sistema Único de Saúde. Né? E qual é a vantagem disso? Eu não vou dizer esse dado, porque eu ainda nem tive tempo de pesquisar, Cristine, e como professor eu não posso errar, né? Então eu não posso falar bobagem. Mas assim, eu acho que pouquíssimos países no mundo têm uma lei federal de saúde bucal, né? Dentro do seu sistema nacional de saúde. Né? Certamente são muito poucos. Eu nem sei se existe, mas são muito poucos. De qualquer forma, o Brasil passou a ter. Né? E qual é a vantagem disso? A primeira grande vantagem, para vocês que estão assistindo, né, e quem está falando para concurso, para quem ainda não sabe, a grande vantagem disso é a segurança jurídica que dá para prefeitos e governadores, né, e principalmente para prefeitos. Por quê? Porque quem implanta serviços de odontologia no SUS são o que a gente chama de gestores locais. E quem são os gestores locais? As prefeituras. Né? Não é o Ministério que implanta serviços, né? São as prefeituras. Os serviços de saúde são municipalizados. Né? E aí o prefeito ou a prefeita ficava muito inseguro, às vezes, de implantar serviços, não sabendo se ia trocar o governo e o governo ia continuar com aquele serviço. Né? Então, isso era muito complicado. Né? Eu sei que eu fiquei 13 anos na frente da coordenação, além de tudo era uma coisa nova, né? Então tinha muitos prefeitos que ficavam inseguros. Hoje não tem mais insegurança jurídica, né? Porque já tem, como é previsto em lei, então tudo tem que ser pactuado, né? E o Ministério da Saúde também tem que ajudar a financiar. Então isso já é um enorme avanço, né? Porque certamente vai expandir serviços. Não tem razão de acontecer o contrário. Tá? Certamente vai expandir. Segundo, Cristine, e quem também está participando aí da live, ele uniformiza a oferta de serviços. Né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na coordenação no Ministério da Saúde em 2003, tinha pouquíssima coisa da odontologia no setor público. Não era muito pouco. Tinha, mas era muito pouco. E uma das coisas poucas que tinha
era que o Ministério da Saúde comprava trailers odontológicos e repassava para os municípios. Né? Esses trailers era um equívoco muito grande, porque ele se transformava numa unidade móvel, né? Mas que fazia majoritariamente extração dentária no município. Não tratava, fazia extração, colocava a logomarca do município, então parecia para a população que o município estava trabalhando, quando na realidade estava extraindo dentes das pessoas. Né? E era isso que o Ministério fazia. Eu fiquei 13 anos no Ministério, como você sabe, já falei, e quase não fiquei 6 meses, porque a primeira medida que a gente tomou foi para esses trailers odontológicos, né? Porque para começar a implantar as equipes de saúde bucal, nós paramos as compras dos trailers, né? Porque o prefeito às vezes colocava isso, o trailer, e achava que estava tudo bem, então já tinha odontologia no seu município, né? Então nós paramos essa compra. Foi uma grita aqui na esplanada dos ministérios muito grande, né? Porque já era uma coisa tradicional do Ministério. Eu ouvia muito no começo, mas vocês não fazem nada, a pouca coisa que vocês faziam, vocês não vão fazer mais? Eu falei, não, gente, calma, que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer. Mas foi um período bem conturbado. Mas só para vocês terem ideia de como é que isso funcionava. Então, isso já não é feito agora por que eu dei esse exemplo? Porque com a lei do Brasil Sorridente, isso não tem mais sentido ser feito. Né? Não vai ter, quer dizer, pode ter aqui e acolá, mas de uma maneira geral, né, induzida, não tem sentido prefeituras fazerem exodontias em trailers odontológicos, né, com logomarca da prefeitura. Então, você começa a uniformizar o serviço. As prefeituras que ainda não têm, começam a implantar as equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, começam a implantar os CELS, começam a implantar os laboratórios de prótese, né, os CACONs, os UNACONs. Então, a gente começa a uniformizar a odontologia na atenção terciária. Então, a gente começa a uniformizar. Isso tudo está previsto em lei. Né? Isso tudo está previsto na lei. Né? Se quer fazer odontologia, se quer fazer, implantar serviços, ele tem que ser nesses moldes. Né? Então, é um outro grande avanço. E terceiro, Cristine, você me interrompa aí, né, se eu estiver falando muito, né, mas tentando dar os esclarecimentos necessários. E terceiro, o que aconteceu? Vai gerar muito mais emprego, né? Porque esse aumento dos serviços, né, vai gerar muito mais empregos. A consequência disso, certamente, a gente espera que isso aconteça, que a contratação seja por concursos públicos. Né? Então, claro que vai abrir mais concursos públicos nas prefeituras. Né? Ou seja, essa é uma outra grande demanda que vai começar a aparecer na odontologia. Vou te dar um dado também, Cristine, para vocês que estão nos assistindo, que provavelmente vocês também não saibam. Antes do Brasil Sorridente, ou seja, antes de 2003, nós tínhamos, como eu disse, muito pouca coisa no SUS de odontologia, muito pouca coisa. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos no Brasil 4.230 equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Quando eu saí do Ministério, nós estávamos passando de 25 mil equipes. Né? Foram mais de 22 mil equipes implantadas em todo o Brasil, foi um crescimento muito grande. Aliás, a odontologia foi a área que mais cresceu no SUS nesse período, né? Que mais cresceu. E qual foi a consequência disso? O SUS passou a ser o grande empregador de odontologia no Brasil. Né? E continua sendo. Nós passamos aí recentemente um período bastante turbulento, né, em termos de crescimento, né, que vocês sabem disso, mas o crescimento foi tamanho que o SUS continua sendo o grande empregador de odontologia. Né? Então, evidentemente, você tem mais empregos. Agora, o que acontece? A gente tem que... Quando Muito você bom, tem mais obrigada empregos, por e quando explicar cada o SUS detalhe. passou a ser o grande Eu empregador, acompanho de perto e mesmo eu me essa surpreendi, foi o nosso primeiro né, com movimento. alguns Né? A detalhes que o gente senhor queria, falou, primeiro, realmente criar impressionante. acesso para 6 as anos até pessoas que aprovar precisavam a de Lei da tratamento Política Nacional de odontológico, Saúde Bucal e e com certeza segundo, é uma grande gerar vitória. emprego. Saber que Né? Claro. não importa quem esteja Isso no governo, o foi que feito com aconteça, muito saúde êxito. bucal é Só que lei e direito agora de a todos, de gente toda a está num outro população. É uma patamar. vitória Né? Porque incrível. agora E a até gente está uma misturando um pouco coisa essas que é conversas. Né? triste, A gente está mas no é quase patamar de cômica, né? Que
que o mostrar professor a falou sobre qualificação desses os empregos, trailers. né? Eu E uma trabalhei já em das trailer, pontas como dessa concursada qualificação são numa salários. Eu, prefeitura, enfim, particularmente, estou e realmente era essa realidade, tanto que o paciente porque eu acho que perguntava, né, ai, como é a que é o nossa Brasil prioridade sem agora, do dente? Brasil Eu como um falava, não, todo, é Brasil independente de quem seja, sorridente, né? Mas do mas é Brasil como porque um tinha essa todo, cultura e de quem tem extração e tudo compromisso com o mais, e hoje a sistema gente público de consegue saúde, acompanhar de perto essa mudança é que é uma muito política bonita, de né, recursos que a humanos gente antes adequada, o né? paciente... Se a gente não tiver, se a gente não tiver, né, um Uhum. foco nos profissionais de saúde, e particularmente nos profissionais de odontologia, a gente não consegue sobreviver com o Sistema Único de Saúde por muito tempo. Não consegue. Então, assim, lutar pelo piso é lutar pelo Sistema Único de Saúde, né? Porque a situação é muito grave. Por isso que a gente estava conversando, me juntei a essa luta, né? Porque nós temos interesse que o Sistema Único de Saúde cresça cada vez mais, né? E para isso a gente tem que ter efetivamente melhores condições de trabalho, né? Muito, muito, Cristine. Muito. Eu vou dar mais um exemplo, assim, já que a gente está numa conversa, não é uma aula, né, uma conversa informal e estamos entre colegas, né? Eu vou dar mais um exemplo, essas coisas que aconteceram nos bastidores e quase ninguém sabe, né? Por isso que é bom assistir às nossas lives, né? Porque as pessoas ficam sabendo de coisas que a gente não publica, né? Não que elas sejam erradas, mas é que tem tanta coisa que acontece. Em 2010, né, nós começamos a implantar as unidades móveis odontológicas, as UONs, né? Vejam, nós lançamos o Brasil Sorridente em 2004, né? Só em 2010 nós entramos com as unidades móveis. Por quê? Por causa exatamente disso, porque eu sabia que quando a gente começasse a comprar unidades móveis, a tentação de algumas prefeituras era pegar a unidade móvel e não implantar a equipe de saúde bucal, né? Porque dá visibilidade, dá uma série de coisas. Aliás, unidade móvel, se bobear, elege muito prefeito por aí afora, né? Então, a gente teve que ter critério, né? Não era para todo mundo, né? Tem uma série de coisas técnicas que foram feitas com esse cuidado. Mas, para resumir essa história, nós começamos as unidades móveis odontológicas são as mesmas viaturas do SAMU que vocês veem na rua, né? Essas ambulâncias do SAMU. Só que a gente transformou elas em unidades odontológicas, com consultórios e tal. Inclusive, quem não conhece essas unidades, Cristine, tem ar-condicionado. Você pode fazer prótese dentro dessas unidades móveis. Elas têm um gerador de energia atrás, porque você às vezes leva para um lugar que não tem energia. Então, tudo foi pensado com muito cuidado, né? E até para onde o Ministério, para onde nós mandamos, né? Os critérios foram feitos junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, para aqueles lugares onde tem poucas pessoas, mas não tem necessidade de você construir uma unidade fixa, né? Então, pensamos em vários critérios, né? E começamos a fazer isso. Não precisava senador, deputado pedir, nada disso, né? A cidade entrava no critério, recebia, não tinha conversa. Bom, fizemos tudo isso e começamos a mandar para os municípios. Quando nós mandamos para os municípios, né, apareceu um problema que a Professor, eu gente vou não tentar previu, falar o né? mínimo Eu, possível, porque pessoalmente, o nem tinha Noff, quando eu pensado falo, nisso. some o som depois para quem está Por isso que eu assistindo. estou Então, contando essa gente, história. quem está assistindo às vezes some o som, fica Eles não, tranquilo os que depois a municípios gente não vai subir conseguiam a live e licenciar, vocês não conseguiam recuperam, lacrar tá? O que perderam. as unidades Vamos lá, móveis, e falando né? então sobre o Piso E Nacional do começaram a Salário ligar da para a equipe de gente, né? Mas como eu não odontologia, consigo licenciar? já Por que não existe. consegue Eu licenciar? Bom, vou por que unir não tudo para depois conseguia? eu falar o mínimo Porque não possível. Já existia no existe? E Brasil, se isso nós estamos existe, falando de é igual em 2010, todo o não país? existia no Ou como é, Brasil o que a está sendo essa nova especificação de votação? unidade móvel no Ministério dos Transportes odontológica, né? Para vocês saberem, por exemplo, uma ambulância não é lacrada como um caminhão, né?
você tem uma ambulância, ela carrega paciente, então ela tem que ter algumas especificações para conseguir se licenciar. Um caminhão, a mesma coisa, um carro de passeio, outra, né? Não existia especificação para unidade móvel odontológica, né? Porque não é uma ambulância, né? Porque você não carrega paciente dentro. Porém, você tem equipamento de saúde dentro, que não podem chacoalhar, que não podem... tem que ter uma série de exigências, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, eu conversei na época com o ministro dos transportes e falei, olha, a gente tem que criar um código específico de unidade móvel odontológica, né? E foi aí que criou-se o código no Ministério dos Transportes. Você vê como a odontologia estava... Esses trailers que eu falei para vocês não eram nem licenciados, eram mandados para os municípios, né? E eram carregados por caminhão, por carreta, sei lá por quê, mas era uma informalidade total, né? Tá. Então, assim, bem objetivamente, bem rápido, né? Tem muita dúvida sobre isso. Existe uma lei federal que trata do salário mínimo do cirurgião dentista. Essa lei é de 1961, no governo João Goulart, né? Bom, essa lei existe, tanto existe que várias prefeituras, né, já estão sendo obrigadas a pagarem por essa lei diz o seguinte, que cabe ao cirurgião dentista, e no caso ao médico e cirurgião dentista, né, cabe a esses profissionais uma carga horária de 20 horas, no mínimo de 20 horas por semana, no mínimo 2 horas por dia e no máximo 4, né? Ou seja, 20 horas por semana, se for 4 horas por dia, né? Esta lei prevê 3 salários mínimos para o dentista, né, por esta carga horária. Tá? Então, essa lei ela existe, está em vigor, ok? Isso é importante ressaltar. Quem não paga... e detalhe, e esta lei, ela alcança o setor público, né, ou seja, o SUS, em todo o território nacional, e alcança o setor privado também, né? Então, essa lei está em vigor, né? Algumas prefeituras recorrem, né? E aí isso vai para a segunda instância e tal, mas esse movimento já vem crescendo, né? Já está tomando corpo, né? Por que virou um problema agora? Porque justamente a odontologia ela era uma profissão eminentemente liberal, né? As pessoas se formavam, abriam o seu consultório e não eram empregadas, nem público e nem privada, né? Com o crescimento não vou falar muito disso, porque senão a gente vai desviar o assunto, né? Mas hoje não é mais a característica da odontologia, né? Hoje você tem, como eu disse, o grande empregador é o Sistema Único de Saúde, e você tem muito dentista empregado na iniciativa privada, né? Através das franquias, né? Através de empresas, né? Através dessas famigeradas, eu vou usar esse adjetivo, né? Porque eu acho que ele cabe, dessas conhecidas, que nós conhecemos, essas clínicas pop, que eu estou generalizando, evidente, mas vocês devem concordar comigo que isso é um problema nacional, né, e que a gente tem que enfrentar, e que explora cirurgião dentista, mas é o setor privado, né? Ou seja, então essa lei alcança o público e o privado, tá? Essa é uma questão. A segunda questão é um outro movimento que vem sendo feito, né? É um projeto de lei de autoria da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, que atualiza os salários do cirurgião dentista e do médico, né? Que está no Senado, né? Da mesma forma que a gente fez com o Brasil Sorridente, que passou lá no Senado e na Câmara, que é um projeto de lei, existe esse projeto de lei, né, da senadora Daniela Ribeiro. Esse projeto de lei ele atualiza
o salário, o piso salarial do dentista, né? Do dentista, né? E por esse projeto, o cirurgião dentista deverá passar a ter um piso salarial de 10.700, quase 11 mil reais, né, por 20 horas por semana. Tá? Esse projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, então, prevê isto, uma atualização da lei de 61. Né? Isso é o que nós temos hoje no Congresso Nacional e hoje que nós temos hoje o que está em vigor. Né? E o que está sendo feito hoje? Agora, como é que está a situação hoje? O que acontece? E é bom que aí o que acontece? Sempre que eu falo, tanto uma como a outra, Cristine, vale para o público e vale para o privado. Né? Eu acabo falando muito do público porque é um mercado novo. Né? É uma situação relativamente nova, né? No Brasil, né? A alcançar os dentistas, né? Tanto dentista. Só para vocês terem uma ideia, quase 40% dos dentistas hoje do Brasil, nós somos mais de 300 mil, quase 40% dos dentistas hoje no Brasil têm pelo menos um vínculo com o SUS. Né? Não é um vínculo integral, não é um vínculo de 40 horas por semana, mas pelo menos um vínculo com o Sistema Único de Saúde. Né? Por exemplo, tem muito dentista que trabalha em CEL, né, e trabalha meio período, trabalha algumas horas, não trabalha 40 horas. Né? Então, de fato, hoje é uma coisa que isso, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Então, o que acontece? Muitos dos municípios não cumprem essa lei. Né? Porque quem contrata os profissionais, quem abre concurso, por exemplo, não é o Ministério da Saúde, são as prefeituras, são as secretarias municipais de saúde. Né? O Ministério tem pouquíssimos serviços que a gente chama de serviços próprios. Né? À exceção de alguns hospitais do Rio de Janeiro, porque a capital do Brasil era lá, então existem alguns hospitais que são hospitais federais no Rio de Janeiro. Né? O INCA é um deles, a Laranjeiras é outro, a traumatologia é outro, né? Ou seja, mas serviços federais de saúde no Brasil estão concentrados no Rio de Janeiro, alguma coisa, e no Rio Grande do Sul, não sei se tem alguém no Rio Grande do Sul, tem no Rio Grande do Sul o Complexo Hospitalar Conceição, né, que também é federalizado. Né? Mas isso é pontual. O resto dos serviços públicos de saúde no Brasil são municipalizados. Né? Agora, ocorre que as prefeituras, de uma maneira geral, principalmente as prefeituras médias e pequenas, né? As capitais nem tanto, não é nem tanto problema, se bem que as capitais tem algumas que também não cumprem, diga-se de passagem. Né? Mas as prefeituras, principalmente as médias e pequenas, não têm recurso para pagar o piso. Né? Então, qual é esse movimento que nós estamos fazendo? A gente está vendo, nós estamos falando, nós estamos exigindo que se compre o piso, mas também nós estamos dando a solução. Né? Por isso que eu fico lisonjeado em fazer parte da odontologia, né? Porque ninguém é arruaceiro, ninguém quer fazer bagunça, ninguém quer quebrar coisa, nada disso. Mas a gente exige que seja cumprida a lei, né? E com responsabilidade, claro. Né? Aliás, fazendo um parênteses rápido, Cristine, para vocês que estão me assistindo, infelizmente, na atenção básica, a odontologia é a única área que não tem piso sendo cumprido. Né? Os agentes comunitários de saúde são pagos pelo Ministério da Saúde, os salários é federalizado. Né? A enfermagem ainda não alcançou, mas vai alcançar, tá no finalzinho aí da negociação. Né? Os médicos, na prática, não precisam de piso, né? Porque tem uma outra realidade em que pese eles têm piso e eles recebem muito mais do que o piso. Né? É uma outra realidade. Ou seja, sobramos nós, da odontologia. Né? Ou seja, não tem explicação, né? Não tem razoabilidade, como diziam os advogados. Né? Não tem razoabilidade para todas as categorias receberem piso da atenção básica e a gente não receber. Né? Não tem justificativo. Então, nós estamos fazendo agora, pelo menos agora, um grande movimento, vocês devem estar acompanhando aí nas redes, de inserir uma proposta
de piso salarial da odontologia no PPA do governo federal. Né? O que é isso? Eu não sei se eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, vocês me corrijam, né? Porque eu estou tentando ser o mais objetivo e mais claro possível, né? E menos burocrático. O PPA é o plano plurianual, né? Que toda prefeitura, todo governo do estado e o governo federal tem que fazer, que é um plano, é um planejamento de 4 anos, da onde que vai sair o dinheiro, o que vai ser feito, quais são as prioridades, a coisa toda. Né? Então, é a primeira vez que a gente está fazendo esse movimento para incluir o piso da odontologia no plano plurianual do governo federal. Né? Para a gente garantir que o piso saia da onde? Saia do governo federal. E por que tem que sair do governo federal, Cristine? Porque, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, né? Do próprio Ministério da Saúde, eu vou pegar só o ano passado para não ir muito longe, mas o Ministério da Saúde, há coisa de 2, 3 meses, né? O Fundo Nacional de Saúde publicou que o Ministério da Saúde, no ano passado, colocou apenas 34% de recursos na saúde. O resto veio de prefeituras e governos do estado. Né? Quando o correto, né, é que o Ministério coloque 50%, as prefeituras 25% então, e o governo do no estado plano 25%. plurianual Né? Esse é o é financiamento que a gente chama esse de tripartite apontamento do que SUS. tira do Então, veja, federal e o leva Ministério da até a Saúde ponta está municipal? muito atrás do financiamento, né, do que deveria funcionar o financiamento. Né? E por que o Ministério tem que financiar mais? Por que o governo federal tem que financiar mais? Porque a arrecadação tributária no Brasil é muito maior no governo federal do que nos estados e municípios. Né? Os impostos, se a gente for somar todos, eu também não sou economista, mas a gente tem que estudar essa coisa para saber de onde que sai todos esses valores. Né? Se a gente for pegar todos os impostos do Brasil, né, quase 70% ficam concentrados no governo federal. Né? Então, é desse cofre que tem que sair o financiamento. Né? Tanto é verdade que agora, com o piso da enfermagem, vocês já devem ter visto, o Ministério da Saúde, eu estou falando que é notícia de jornal, né? O Ministério da Saúde reservou 7,5 bilhões de reais especificamente para complementar o salário dos enfermeiros e das enfermeiras, né? Para conseguir atingir o piso. No caso dos agentes comunitários de saúde, o Ministério da Saúde paga praticamente 100%, né? Porque é interessante, é importante, e eu também acho que é importante os agentes comunitários de saúde. Então, é isso que a gente está exigindo, né? Para que, de fato, os profissionais de odontologia tenham o seu piso e apontando a fonte de financiamento. Isso, o que nós colocamos no plano plurianual é que se cumpra se cumpra o piso nacional de salários da odontologia. Tá? E como plurianual, como o PPA é do governo federal, o dinheiro vai sair do governo federal, que é justamente a parte que ainda não chegou ainda nesses 50%. Né? Então, é isso que a gente está construindo. Isso não significa, Cristine, todos vocês estão... Por isso que é muito importante, gente, nós já estamos, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas nós já estamos com quase 44 mil votos. Né? Nós temos 300 mil dentistas no Brasil. Aí a pessoa fala, mas ainda é pouco. Gente, eu nunca vi na odontologia um movimento tão grande como agora. Né? Porque 44 mil votos, o que é fácil, é só entrar lá Uma pergunta muito e votar, interessante é que a coisa Beca muito fez simples. foi, Né? e se Mas tiver mobilizar realmente essa dentistas, efetivação, né? muda também para quem já Técnicos de está no saúde bucal, serviço? auxiliares de saúde bucal, não é tarefa das mais fáceis, todo mundo sabe disso. Né? Então, e também não é porque é uma realidade nova para todo mundo. Né? Mas eu acho que nós estamos indo bem. Agora, e isso vai até amanhã, hoje é quinta, né? Vai até amanhã, sexta-feira. Então, eu peço para quem ainda não fez isso, né? Passe para os colegas, amigos, Eu não pacientes, sei se porque eu não vi precisa ser só enganado, mas dentista para talvez votar, tenha né? Os pacientes a também, todas votação as talvez pessoas vá que têm até interesse na domingo. É bom odontologia conferir se podem se eu vi votar, né? certo. Isso vai ajudar muito. Agora,
Se E por um outro ponto acaso, é né, importante, eu acho que a gente não cobrar entrar também no do CRO, PPA, que tem nos né, porque ajudado vamos no pensar cumprimento da do lei, né, lado ruim, né, 3.999 e 61, não é que nós porque estamos um fora do aluno jogo, não. É que me nós mandou um estamos e-mail do simplesmente CRO do abrindo Paraná falando todas as assim, eu portas. até anotei, Né? Aí o não pessoal fala, mas estamos não é melhor. Eu tenho recebido ajuizando muita novas questão, muita ações, pergunta no visto o Instagram também, entendimento dos nas redes tribunais quanto sociais. Eu à tenho, na medida do não possível, respondido, né? Às vezes aplicabilidade não da atendo, lei número mas eu tenho tentado 3.999. responder. Ou seja, a O gente pessoal tem às que vezes pergunta, não, mas lutar não é com melhor todas focar as só na forças lei de e de 61 todos e os todos lados, os que nem o esforços for professor para aí, ou falou. é melhor focar só no PL, que tem um salário maior? Eu falei, gente, vamos focar em todos os lugares, né? Porque nós temos que ocupar esses espaços. É como a enfermagem fez, né? Unificar todo mundo, né? E ocupar todos os espaços. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Muda sim, muda sim. Isso vale quando o piso, né, for regulamentado e for Tem uma efetivado, frase que digamos diz, assim, porque né? também ele já Sonhar está grande e sonhar regulamentado, né, tem que ser pequeno cumprido. dá o mesmo Mas trabalho, quando ele for então vamos para tudo efetivado, quanto é digamos lado. assim, vale também, e claro, Muito bom. principalmente para os profissionais que E já estão agora, professora, trabalhando, uma tanto no pergunta que eu público anotei quanto no seria: privado. a gente pode continuar recorrendo ao CRO para o Ah, cumprimento, para você tem solicitar razão, você essa tem razão, ajuda foi dentro adiada, de você tem razão, lei? você tem razão, você tem razão. É, é, tem, tem. Tem. Gente, tem que abrir todas as portas. Pelo menos essa é a minha posição. Né? Não tem sentido você, não, é porque eu acho que vai acontecer. Não, a gente não tem que achar nada. A gente tem que abrir a porta e tem que brigar. Né? A brigar no bom sentido, mas tem que abrir a porta. Né? Ok, tem instâncias, tem juízes que dizem não. Mas isso é o judiciário, não tem como a gente adivinhar. Né? Mas muitos juízes estão dando parecer favorável. Então, eu não sou advogado, mas eu pessoalmente não vejo sentido em não ajuizar. Claro, claro, claro. E eu vou fazer a última pergunta que eu Claro, anotei, que é: qual o não próximo só passo? pode, O que que como o deve. professor Pelo menos essa é a minha posição. indica a Né? partir de agora? O CRO, o que acontece também nessa história? Mas aí é uma impressão minha, né? Não vou falar na qualidade de professor, né? Mas é a impressão minha de alguém que está nessa estrada já faz um tempinho. Né? Como a odontologia era uma profissão muito liberal, né? Ou seja, cada um ficava no seu canto, no seu consultório, a gente não desenvolveu, isso vai dar pano para manga, né? Mas a gente não desenvolveu essa coisa coletiva, né? Que outras classes têm, né? De se unir em determinadas situações. Isso para a gente é muito novo. Né? Aí você fala, mas já faz anos. Mas na história, isso é muito recente da odontologia. Né? Nós estamos começando agora. Né? Então, o que acontece? Os nossos sindicatos, eles são muito fracos. Né? E aí não é uma crítica aos sindicatos também, muito pelo contrário. Né? Mas eles têm pouca legitimidade, porque os dentistas não se apropriaram desse espaço. Né? Então, a gente ficava sem representação institucional. Aí fica naquela coisa, mas isso não é função do CRO. Eu estou falando isso por causa disso. Né? Não é função do CFO, não é função do CRO. Gente, é função de todo mundo. É função de todo mundo. Né? Lutar pela classe CRO, CFO, sindicato, eu acho que é todo mundo, né? Então, acho que vale.
Olha, Cristine, eu acho que o próximo passo é a gente fazer essa votação, né? Todo mundo aí que estiver assistindo, pedir para a mãe, para o cachorro, para o vizinho, para todo mundo. Não é cachorro, mas é pet, né? Eu sou da época que era E cachorro, né? a Agora iniciativa da é pet. Daniela Ribeiro Mas de atualizar o piso eu acho que esse é um salarial está esforço que a gente tem dentro que do fazer, tá? PPA Todo ou é mundo. algo à parte Em ainda? seguida, a gente tem que continuar essa mobilização, sabe, Cristine? Se as pessoas não puderem fazer outra, faz pelas redes sociais. Gente, mobilização pelas redes sociais, você sabe melhor do que eu, né, Cristine, que você usa muito bem Ira? esse meio. Dá muito impacto, muito impacto. Né? Aliás, muita coisa aqui no Congresso Nacional, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, reverbera aqui no Congresso Nacional porque o movimento é na internet. Né? Então, assim, gente, façam movimentos nas redes sociais, né? Procurem as pessoas que estão se mobilizando. Né? Ou seja, essa é a grande mobilização que a gente tem que fazer, tá? Para que seja cumprido a lei de 1961, eu sou péssimo em número, mas a lei de 1961, né? E que seja aprovado também o PL da senadora Daniela Ribeiro. Né? Eu acho que a gente tem que aumentar, pelo que eu vejo, a gente tem que aumentar a mobilização, viu, gente? A enfermagem só está conseguindo esse avanço porque eles estão fazendo barulho, porque eles estão se unindo, né? Porque eles estão se movimentando. Então, quem não puder fazer muito, faz esse movimento na rede, né? Participe de grupos de discussão, participe dessas votações, né? A gente vai estar atualizando tudo que está acontecendo, tanto aqui no Supremo, como no Congresso Nacional. Mas eu acho que a gente tem que aumentar mais a mobilização, Cristina. Ótimo, então depois da live eu vou pegar qual que é o arroba do Instagram dele e vou compartilhar aqui para todo mundo mandar mensagem para Não, ele. é a parte. Agora, veja, o que é? Esse PL da senadora Com Daniela muito carinho, Ribeiro só já para está mostrar com que o a gente está em relator, cima. que é o senador... Putz, é o senador do Mato Grosso do Sul. Não, não. Ele foi prefeito de Campo Grande. Pior que eu conheço ele. Pior não, eu conheço ele, mas Excelente. esqueci o nome. E uma, então, Me última escapou o nome. pergunta, que eu já falei que essa é a É o última, senador né? Que perguntaram de novo é o relator. sobre, então, O quando isso senador, cumprir, quando eu não sair vou lembrar realmente o o nome dele, cumprimento mas do eu juro nosso que eu piso, conheço ele. isso Porque a gente reverbera também no inaugurou, inclusive, os particular. céus de Campo Grande na gestão dele. Né? E é um cara muito bacana, um cara muito comprometido com a saúde. Aliás, nós já tivemos uma reunião com ele e ele se comprometeu a dar o parecer favorável no PL, né? E E TSB e mais, ele ASB. vai, inclusive, apontar os recursos, da onde vai sair o dinheiro, né? Para não ficar essa confusão que está na enfermagem, de onde sai o dinheiro, onde não sai. Então, no parecer dele, já vai apontar, inclusive, a fonte do custeio, tá? Se vocês quiserem, mandem e-mail para ele, mandem no Instagram do senador. Né? Quanto mais a odontologia aparecer, gente, melhor, né? Porque aí você faz com que os políticos gostam disso, né? Que a coisa é um movimento de visibilidade. É, isso. Não precisa xingar ele não, viu, gente? É uma mensagem educada. Não, ele é um cara... Não, porque ele é um cara legal e ele já se comprometeu a dar o parecer favorável. Mas é importante mandar uma mensagem, sabe? É importante. Excelente, professor. Você autoriza essa live ficar gravada para o pessoal assistir depois também? Reverbera no público, Então tá reverbera no certo. Por aqui particular, eu em não tenho privado. mais E nenhuma reverbera pergunta. em quem já está Se alguém tiver, empregado pode e fazer, mas de antemão nos já quero profissionais que agradecer vão entrar no novamente a serviço. presença Né? do professor. Pega todo Muito mundo. enriquecedor, foi realmente incrível, esclareceu muitas dúvidas TSB e minhas e tenho certeza ASB. que esclareceu muitas Aí, dúvidas de quem estava assistindo. eles discutindo como é que eles querem fazer. Claro. Mas eu estou falando por mim agora, né? O pessoal sempre me procura. Eu falei, gente, eu acho que tinha que unificar todo mundo, né? Porque você cria um movimento muito mais forte, né? Você cria uma coisa da odontologia, né? Que tem muito mais robustez, né? Do que ficar dentista brigando
para salário, TSB e ASB separado, mas essa é uma opinião minha, né? Mas eles ainda não se entenderam muito bem como é que tem que fazer. Agora, a gente não pode ficar esperando, né? Nós estamos levando a coisa para... Isso eu acho que ninguém mais tem paciência, né, Cristine? Porque a lei já é de 61, né? É que ninguém dava bola para a lei porque não precisava. Uma coisa importante também, Cristine, que eu acho que é importante de se dizer, nós estamos brigando, eu estou falando nós, todo mundo, nós estamos brigando pelo piso, nós não estamos brigando pelo teto, né? Nós estamos brigando pelo mínimo. Às vezes a gente perde a noção do que nós estamos pedindo, né? Nós estamos pedindo a lei e estamos pedindo o piso. Ora, né? Nada mais do que justo. Claro, com prazer, claro, claro, claro. Perfeito, concordo plenamente. Então, tá certo. O professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Agora, deixa eu só complementar, Cristine, porque assim, só para... Espero que o pessoal saia daqui motivado, né? Porque assim, gente, não é uma... claro, tá todo mundo ansioso, quando que vai resolver? Então, gente, não é 100 metros rasos, é uma maratona, né? Mas também não é uma vida, né? A gente tem que ter muita estratégia e muita calma para fazer as coisas corretamente, para não perder tempo, né? Para a gente não ficar patinando também. Então, assim, nós estamos indo muito bem, né? O movimento está crescendo nas redes, temos 40 e poucos mil votos, as coisas estão indo, de fato, Belas muito bem. Tem que palavras. crescer mais, né? Sinto realmente que Mas agora estamos crescendo. a gente que fala Mas, aqui dentista como eu desunida, a gente disse, na está vendo pior ali das um jeito de hipóteses, se nos não unir, entrar no que vai PPA por algum favorecer tanto motivo, os Cristina, profissionais quanto os pacientes. já Enfim, vamos todo criar mundo um só tem a movimento ganhar muito com isso. grande, né, que o Ministério da Saúde vai ter que fazer a mesma coisa que está fazendo com a enfermagem, né, porque é isso, o dinheiro tem que sair do governo federal, né? Então, mesmo que não entre no Obrigada, PPA, não tem professora. Então, mais uma sentido vez, obrigada por toda a tua o generosidade em Ministério não compartilhar e complementar conhecimento os que você tem salários de dos sobra a dentistas, né? respeito. Então, Obrigada a assim, eu todo mundo por sinceramente estar acho, gente, que aqui se a gente continuar como nós participando dessa estamos, luta. Então, vamos agora nós estamos com um continuar horizonte lutando, muito bom. né? Divulgar todas as informações que receberam, divulgar a votação para o PPA. Como o professor falou, se não passar para frente dentro do PPA, mas continuar fazendo barulho, mandar mensagem para o senador, fazer essa Não, só mobilização na agradecer, internet que né, surge as muito pessoas que efeito, com agora nem sei que certeza. Às horas vezes a são, gente mas acha para que você ver ninguém como a está vendo, odontologia é mas está bacana, né? vendo. Nós estamos à noite aqui, ninguém está ganhando nada além do que normalmente já faz, e nós estamos fazendo isso, não estou falando de mim, de você, não, estou falando das pessoas que estão participando, né? Que deixaram de fazer, cuidar de filho, né? De fazer uma porção de ver televisão, ver o jogo de São Paulo, que eu estou preocupado também, porque o São Paulo vai ganhar do Palmeiras, mais uma vez, e eu estou perdendo o jogo. Mas vejam como a odontologia é legal, né? As pessoas estão doando a sua hora, né? Para a gente fazer uma profissão melhor para todos. Eu sinto Perfeito. muito orgulho de vocês. Então tá certo. E o piso atual, para quem perguntou, 3 salários mínimos para 20 horas. Então, uma boa noite para todo mundo. Obrigada, professor. Boa noite. Agora é hora da gente continuar a movimentação. Obrigada Isso. também. E eu estou à Boa disposição, noite. né?